Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do ABCD Maior Entrevista. Vocês devem estar estranhando aqui que o Guilherme não está comigo, mas o De Primeira está de férias e volta logo mais. Hoje o nosso assunto, a nossa conversa é sobre esporte, obviamente, e é com o goleiro do Água Santa, o Roberto, goleiro experiente, jogou em Portugal por um bom tempo, no Vasco da Gama, mas atualmente estava na Ponte Preta, quando quase levou a Macaca ao título da Copa Sul-Americana. Roberto, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, uma honra para nós ter um jogador tão importante para o futebol brasileiro agora na região da ABC. Obrigado, agradeço o convite. Estamos aí para esse bate-papo aí. O Roberto ele tem uma visão crítica sobre o futebol, ele se posiciona, infelizmente, diferente de muitos goleiros nossos aqui, muitos jogadores que não têm uma posição sobre os problemas do nosso futebol. Então, Roberto, eu começo a entrevista perguntando como você vê essa situação atual da CBF, com o ex-presidente preso e o atual não podendo sair do Brasil porque pode ser preso também. Complica bastante, né? Porque os gestores do futebol brasileiro estão nessa situação, né? Então você acaba tendo uma situação bastante difícil, né? Porque você tem que... Como que fica a visibilidade do futebol brasileiro, né? A última Copa do Mundo nós tivemos aí a seleção, né? Teve um desastre, né? Foi aquele 7-1 que vai ficar marcado pro resto da história. E aí depois você começa com essas histórias e essas investigações e denúncias, e o presidente não podendo sair do país, enfim, porque tem que se defender. Então aí você vê o panorama que está o futebol brasileiro, né? E nós já vimos falando disso, né? Foi criado um movimento porque nós vimos que o futebol não estava arrumando para um caminho certo, né? A coisa não estava muito boa. E com essas coisas que estão acontecendo, prova um pouco que nós temos razão, que realmente o futebol brasileiro não está no caminho certo. E ele tem que mudar porque senão as coisas tendem a piorar. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira porque o negócio não está legal e tem que mudar porque senão as pessoas que vivem do futebol vão cada vez mais passar trabalho, principalmente os atletas, que muitos aí jogam pouco durante o ano. Tem atletas aí que jogam 18 partidas e ficam o resto do ano desempregados, os que não conseguem arranjar emprego, né? Que está muito complicado. Então a gente teria que mudar um pouco aí o futebol para que isso venha a melhorar e o futebol brasileiro volte a ser reconhecido. Reconhecido não, porque ele já mas que volte a ser padrão, assim, de ser top no mundo, como era antigamente, sempre foi. Hoje em dia o futebol tá meio aí, caiu um pouco em descrédito, né? Seleção, enfim. Então nós temos que fazer um futebol forte novamente, por isso que nós lutamos. Uhum. Para quem não sabe, o Roberto, ele é um dos líderes do Bom Senso, um movimento que reivindica melhorias para o futebol brasileiro. Por que você entrou no Bom Senso, Roberto? E qual que é a sua atuação atual que você faz no Na Bom verdade, Senso? assim, não líderes, quando o pessoal fala... Nós temos mais de 1000 atletas, né, que estão juntos aí nessa luta, né? Só que uns, mais do que outros, falam, põem a cara, se expõem, né? Tem muitos atletas que queriam fazer isso, mas não podem porque são de equipes pequenas, né? E são por eles que nós brigamos. Atletas que vêm nos pedir encarecidamente, assim, na época eu estava na Ponte, então eu tinha um calendário o ano todo. Então para mim era muito, muito cômodo eu chegar me empregar em janeiro e acabar meu contrato em dezembro. Só que eu brigava por pessoas amigos meus, colegas, que se empregavam em janeiro e em abril estavam desempregados. E se não conseguiam clubes, ficavam o resto do ano desempregado. E eu vivi essa realidade. É bom porque eu sou um cara que eu posso falar, porque eu brigava quando eu estava na hora boa. Que eu tinha contrato com a Ponte e a maioria dos meus contratos foi de um ano. E o ano de 2015 eu vivi essa realidade. Então eu posso falar muito particularmente que eu comecei o ano procurando o clube, joguei o Paulista pelo 15. Sim. E acabei ficando o resto da temporada desempregado. Então isso é bastante complicado. Porque isso foi a primeira vez que me aconteceu em 18 anos de profissional. Mas só que tem atletas que fazem isso a vida toda. Já começa essa luta desde o começo. E é difícil, cara. Eu vou falar pra ti que é difícil. Eu que já tenho uma certa estrutura, o cara vai, tenta e não consegue se empregar. Então assim, tem colegas meus que eles até falam, pô Roberto, eu não posso nem dizer que eu sou jogador de futebol. Porque no ano que tem 12 meses eu trabalho 4 jogando bola e 8 eu tenho que fazer outra coisa para sustentar minha família.
Então essa é a realidade do futebol brasileiro que algumas pessoas ainda não querem ver. Elas não sei porquê, mas elas não fazem questão de ver essa realidade, e ela existe. Então as pessoas só ficam falando que o jogador ganha muito e quer jogar menos e quer ganhar mais, e a realidade não é essa. Não podemos nos basear por equipes do alto escalão do futebol brasileiro. Nós temos que começar a olhar um pouquinho mais lá para baixo, porque o negócio é feio. E não é pouca coisa, é muito feio. Entendeu? Então é isso, para isso que nós lutamos. E eu fico bem tranquilo hoje, porque, né, como eu falei, eu estava na hora boa, eu brigava por uma coisa que eu vivi hoje. E a coisa realmente é bastante difícil. Pelo que você tem falado, pelo rumo que está tomando esse nosso papo, você acha que o mais importante agora talvez seria aumentar o calendário para esses jogadores? E como aumentar o calendário? Talvez com uma Série E, Série F do Campeonato Brasileiro? O que é mais fundamental, mais importante nesse momento fazer, na sua opinião, para mudar um pouco essa situação? Cara, veja bem, isso aí tem que ser sumário, entendeu? Porque não pode um atleta jogar, os que jogam, né, 18 partidas no ano. Por exemplo, o Campeonato Paulista. São 15 jogos. O cara vai jogar 15 jogos. Se a equipe não classificar, a equipe dele não classificar e não tiver calendário para o segundo semestre, pode ter acabado o ano. O cara pode ter... O ano passado eu joguei 10 partidas. Porque eu fui pro 15, faltavam 10, 9 Sim. E uma da classificação. Então o ano passado eu joguei 10 partidas. O ano anterior eu joguei 50 e poucas partidas. Porque eu estava empregado no calendário o ano todo. Então assim, isso aí, quando as pessoas veem, não somos nós, eu não tenho essa condição de dizer hoje, desenvolver um calendário para vocês. Só que no movimento existem pessoas que são altamente capacitadas e estudam futebol para fazer isso. E elas já apresentaram, não que a nossa ideia tenha que ser seguida, que é a verdade absoluta, porque ela não existe, a verdade absoluta. Mas é um modelo de calendário que pode ser seguido para que essas pessoas, que um atleta que jogue 15, possa jogar 38, 40 jogos ou 30 no ano. E ter calendário o ano todo para poder sustentar dignamente sua família. Que muitos aí são pais de família, cara. Sim. Entendeu? E é difícil, cara. Eu vou te falar que é bastante complicado, cara. Roberto, o fato de você se posicionar, né, dessa maneira, de fazer parte do bom senso, já te trouxe algum prejuízo na carreira, cara? Às vezes a gente não conseguiu um clube por causa disso, alguém já olhar de uma maneira estranha, assim, cara, algum assim, dirigente. Quando eu entrei, assim, eu entrei para defender uma causa. E quando a gente entra para defender alguma coisa, a gente tem que saber que vão ter as pessoas que são contra, e às vezes elas têm o poder e elas vão te prejudicar. Já me questionaram muito se o bom senso me atrapalhou. Eu até respondi, o bom senso não, a falta dele sim. Entendeu? A falta do bom senso me atrapalhou. Porque assim, eu luto por uma coisa, cara, que se tu for parar para analisar, ela tá clara. Tá clara. É uma questão que você tem que mudar. Porque do jeito que tá, não pode. Os campeonatos estaduais acabam, 15 mil atletas ficam desempregados. Entendeu? Não são 15, são 15 mil. É muita coisa, cara. Desses 15 mil, tu faz as contas aí. Digamos que cada um seja casado, são 30, 40 mil pessoas que dependem, cara. Então é difícil, cara. Então assim, o que importa pra mim, se eu me prejudicar ou não, a vida como o pessoal fala, a vida é igual um restaurante, ninguém sai sem pagar. Se a pessoa que me prejudica... Eu durmo à noite, quando eu vou dormir, eu ponho a cabeça no travesseiro e eu luto por uma causa para ajudar outras pessoas que precisam. Se as pessoas estão me prejudicando por causa disso, a hora delas vai chegar. Mas eu vou lutar sempre para melhorar a vida, porque são colegas meus de profissão, pais de família que me pedem, cara. Não só para mim, com todos os outros. Para que a gente que, na época eu estava na ponte, que tem um status, um status maior, que lutasse por eles, porque eles estavam passando dificuldade. Tá, vamos falar um pouquinho do Água Santa. O torcedor do Netuno deve estar ansioso aí. Por que você escolheu o Água Santa? Você que tem tanta experiência na carreira, conquistas, né? Jogou em equipes grandes também. Como que foi essa negociação e a escolha pelo Água Santa? Cara, logo depois que eu saí do 15, houveram algumas situações para mim, para alguns clubes, tá, que não deram certo. Aí, sinceramente pra ti, cara, aconteceram algumas situações assim que me deixaram, sabe, saco cheio. Porque o cara vê que, tipo, a falta do bom senso. Por exemplo, se eu for contratar um jogador, um exemplo só, eu vou ver como é que foi o ano anterior dele.
Eu deixei de ir para um clube, para um goleiro que eu em 2 anos joguei 105 jogos. O cara jogou 10. Só que... Por que ele foi escolhido? Não sei, futebol. Então o futebol tá assim, isso tá difícil. Isso complica ainda mais jogadores que não tem assim aquela certo nome no futebol, tá bastante complicado, então por isso que muitos ficam desempregados no segundo semestre. Então aconteceu, fechou uma porta, fechou outra, e chegou uma hora que eu enchi o saco, cara. Eu cheguei, falei pra minha esposa, pra minha família assim, ó, esse ano... Esse ano chega. Vou ficar de boa aqui, vou dar uma curtida na vida aqui, na minha filha e tal, enfim. Aí nisso me liga o pessoal do Água Santa. Aí eu assim, pô, mas Água Santa? Aí, pô, Roberto, nós vamos te pagar a passagem aqui, tu vem aqui ver a estrutura do nosso clube. O Márcio? O Márcio, vem aqui conhecer tal, conhecer a rapaziada, conhecer as pessoas que são sérias, são pessoas sérias tal, que querem, enfim. Tá bom, eu vou. Aí cheguei aqui, o pessoal me levou para conhecer o estádio, tava um canteiro de obra. Ó, esse aqui vai ser o nosso estádio. Até falei pro Márcio, era só esqueleto, essa obra e... Aí eu assim, beleza, não, isso aqui vai ficar pronto, não sei o quê. Tá. Aí eu fui conversar com o presidente, com o pessoal da diretoria. Aí eu vi na hora que eu comecei a conversar, eu vi que realmente o que o Márcio me falou é verdade. Pessoas sérias, pessoas que o futebol precisa de pessoas assim. Entendeu? Então, eu assim, cara, e o objetivo deles, assim, só falar em crescer, em ganhar, em subir. Então, assim, eu vou abraçar essa causa aí. Pensamento dos caras mesmo que o meu, vencer e tal. Então eu vou junto. E foi... Cara, acho que eu fiz a escolha certa. Legal. Nesse pouco tempo que você está no Água Santa, já deu para perceber algo diferente nesse clube em relação aos demais? E até onde o Água pode chegar no Campeonato Paulista? É assim, é um clube que está surgindo agora no futebol, né? Enfim. Mas tá se organizando ainda, mas faz de tudo para dar condições de trabalho. E isso aqui que é importante. Foi o que eles me prometeram, que me falaram que ia acontecer. Roberto, a gente não tem aquela experiência no futebol, mas nós vamos fazer de tudo para tentar dar condições de trabalho para vocês, cara, para vocês chegar em campo e poder desempenhar da melhor maneira possível. E realmente o que eles prometeram, eles estão cumprindo. E é o que eu te falo, que esses clubes têm que viver no futebol brasileiro. Porque são equipes que, como eu estou aqui e estou me sentindo bem em trabalhar, eu desejo para outros companheiros meus de profissão que venham para cá porque vão ter condições de trabalho, vão ter dignidade para trabalhar. E tem muitos clubes hoje no Brasil que não fazem isso. Tratam o atleta como como um cachorro. Então, a Água Santa, eu espero que nós consigamos fazer uma grande campanha aí para alcançar os objetivos do clube, porque é um clube que merece estar crescendo cada vez mais. Legal. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Manda um recado final aí para a torcida do Água Santa, que está ansiosa por esse Campeonato Paulista, cara. Você não sabe como. Você deve imaginar, né? Desejar aí para nós todos, né, uma brilhante campanha e que nós consigamos alcançar os objetivos, né? Que por parte da diretoria, até por nós atletas aí que viemos, nós sabemos o pensamento do clube e nós estamos focados nisso para conseguir. Esperar que o time encaixe e dê certo para que nós possamos dar bastante alegria para o torcedor, que é uma torcida que eu já estou sabendo que prestigia, vai sempre ao estádio. Então é isso, que nós consigamos manter o time na primeira divisão, que é muito importante, de suma importância isso, e depois, quem sabe, buscar uma classificação para uma Série D, que daí sim nós vamos conseguir alcançar o patamar que o clube deseja. É isso aí, pessoal. Sigam acompanhando o jornal ABCD Maior e até a próxima edição do ABCD Maior Entrevista. Um grande abraço e um abraço especial para o Guilherme Yoshida. Falou, tchau, tchau.